Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. Consternados pelo passamento de duas personalidades importantes da Fundação Educacional de Caratinga, a professora Ana Maria de Miranda Saigli, ela que era professora do Centro Universitário e membro da Assembleia da Fundação, e do senhor Josefino Gonçalves, nosso presidente, querido presidente da Fundação Educacional de Caratinga. Vai daqui o abraço de toda a equipe do Começo de Conversa, com mais profundos sentimentos e desejos, de que os corações sejam confortados. Até em homenagem a eles, o show não pode parar, a informação continua sendo levada até você. Seja muito bem-vindo. Há mais ou menos 2 anos, o mundo não é mais o mesmo. A pandemia do coronavírus nos atingiu de forma inesperada. Todas as profissões foram afetadas, em especial os profissionais da área de saúde, que precisaram se proteger, reunir forças e enfrentar de frente o vírus que dominou o mundo inteiro. Hoje nós vamos conversar com um desses profissionais que dedicou a vida nesse período em prol da sociedade. Ele nasceu em Mauaçu, é médico há 22 anos, especialista em terapia intensiva, mestre e doutor em infectologia e medicina tropical. Professor e coordenador do curso de medicina do Centro Universitário de Caratinga. Atualmente é coordenador das UTIs do CASU, Hospital Irmã Denise. Logo após o intervalo você vai conferir quem é o nosso entrevistado muito especial de hoje. Não sai daí, nós voltamos já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco do Começo de Conversa, um programa produzido pela UNEC TV, emissora mantida pela Fundação Educacional de Caratinga. Programa que é retransmitido pelas TVs Sistec e TV Super Canal. Também disponibilizado nas plataformas digitais. Vamos começar o nosso bate-papo com o convidado de hoje, o doutor Argenil José Assis de Oliveira. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Começo de Conversa. Muito obrigado, professor Gênio. Prazer te receber aqui. Igualmente. Medicina tropical, é isso? Isso. O que é medicina tropical? Antes de falar da medicina tropical, não posso deixar de fazer um pequeno parêntese. Eu nasci em Manhuaçu, mas fui criado em Matipó. Mas, rapaz, então nós somos criados na mesma terra. Minha família é de Matipó, Nasci na maternidade do Hospital César Leite, mas até o início da minha adolescência, eu permaneci em Matipó e depois fui para Belo Horizonte para os estudos, Se eu deixasse de falar de Matipó aqui... Eu sei. Mas Matipó, vou te falar, em Matipó, rapaz, é uma cidade muito querida, Eu nasci em Matipó, vim para Caratinga muito cedo, mas nasci em Matipó. Ali em Matipó você certamente... A pé, para atravessar o rio, você atravessou ali numa passarela, no rumo da igreja ali. Passarela Maria Joana. Isso. Minha bisavó. Que maravilha. Bacana demais. Você é de que família lá de Matipó? Eu sou da família Monteiro. Monteiro. Argenil Monteiro. Muito bem. Oliveira, Monteiro, e da família Mendes Assis. Mendes, bacana. 2 famílias importantes lá em Matipó, Monteiro e Mendes. Isso. E bom, seja muito bem-vindo aí. Medicina tropical, doutor, fala para nós. Medicina tropical, isso. É uma área muito importante na Faculdade de Medicina da UFMG. A Faculdade de Medicina e a Universidade de Minas Gerais, ela sempre se destacou pela área da infectologia, principalmente protagonizando o ensino e a pesquisa com relação às doenças, as chamadas doenças negligenciadas. O que são as doenças negligenciadas? São enfermidades infecto-contagiosas que atingem populações fragilizadas, seja de cuidados sanitários, de esgoto, de água. Então nós falamos de quais doenças? Esquistossomose, malária, essas são uma das enfermidades negligenciadas. A doença de Chagas, a popularmente, vulgarmente chamada de lepra, que é a hanseníase, Isso bem do clima tropical mesmo, você está falando Isso, até agora. Que não acometem só o Brasil, mas as regiões tropicais do mundo. Mas principalmente os mais pobres, doutor? Isso, com certeza. Isso. Então, a universidade sempre se destacou e é um departamento importante. E eu, desde cedo, na minha pós-graduação, me envolvi com doentes internados em condições graves, em condições críticas, que é o CTI, e muitas enfermidades infecciosas. E o meu orientador, ela é muito envolvido
com esse departamento de doenças infecciosas e parasitárias e foi lá que eu desenvolvi a minha pós-graduação em doenças infecciosas, particularmente a chamada sepse, Muito bem. que está muito presente em pacientes graves, né, internados na terapia intensiva. Muito bem. Eu quero até agora, então, entrar nesse assunto. Antes disso, porém, assim, a senhora falou em CTI, a gente fala UTI. Qual que é a diferença disso? Ou não tem diferença? É só uma terminologia? Tem muita gente que fala CTI, que é Centro de Tratamento Intensivo. Isso. UTI, Unidade de Tratamento Intensivo. Nós estamos falando da mesma coisa? A UTI, né, é uma unidade de tratamento muito intensivo. bem. Então, quando eu tenho várias unidades, Só tem um centro. eu tenho um centro de tratamento intensivo. Muito bem. Então, nós temos aqui no Casu, por exemplo, nós temos um centro, um CTI. Isso. Porque são várias Composto UTIs, né? por várias unidades. Bacana. São quantas UTIs aqui no Casu, doutor? Nós estamos atualmente com 4 unidades em funcionamento. O senhor já explicou aí como que o senhor chegou no CTI. Eu fico imaginando o seguinte, porque até quando o senhor faz a referência à septicemia, né? Porque quando chega na UTI, quer dizer, normalmente é caso muito grave, né? Normalmente. Não quer dizer que seja fatal, mas assim, é normalmente um caso muito grave, que espera cuidado demais, quer dizer. É a pessoa muito próxima de fazer uma passagem, né? Muito próximo de ir embora. A verdade é essa, vai para a UTI, assim, o trem tá feio pro lado dele. Você concorda com isso? Não concordo. Eu discordo. Na verdade, a UTI, né, e o CTI, a reunião das UTIs, ele não é um local de morte. Não, muito bem. É um local de vida. É. A maioria das pessoas que internam, elas conseguem sair do CTI. Não, bacana isso. Uma boa unidade, né, vamos colocar uma unidade média, porque aí vai depender do tipo de especificidade da UTI, se ela é de pós-operatório, se ela é de trauma. Em média, a cada 100 pessoas que internam, em geral 75, 80%, quer dizer, de cada 100, 75, 80 recebem alta. Isso é um índice muito bom, é bom a gente tratar disso. Isso. E com essa clareza, com essa leveza, até por isso, porque a pessoa, quando tem um ente querido, fala, foi para a UTI, é quase uma sentença de morte. E, na verdade, não é bem assim, né? Então, assim, na verdade, há uma grande possibilidade da pessoa realmente ficar boa. A sentença de morte seria não ir para a UTI. Às vezes seria não ir para a UTI. Claro que, como ela foi para a UTI, existe um risco. Ela precisa, muitas vezes, vai para a UTI não porque tem uma condição já estabelecida, mas tem um risco de ter uma alteração. Então, ela vai muitas vezes para ser olhada mais frequentemente, que a gente chama de monitorização, né? Então, eu vejo ela num intervalo menor do que eu veria ela numa outra unidade de internação hospitalar. Tá. E a intubação? Sim. Intubar a pessoa, aí o caso ficou bem mais grave? Ainda não? Não. Aí, da mesma forma que você usou esse exemplo, quer dizer, não ir para a UTI, quem precisa ir, o risco, se existe, não ter assistência, a condição de risco de vida, ela aumenta muito mais. Nós temos que ver essa opção de cuidado como uma alternativa. Então, se há uma indicação, aí nós temos que ver a indicação. Há pacientes que não têm benefício de se submeter ao procedimento. Muito bem. Aquele que tem o benefício, quer dizer, se eu vou realizar esse procedimento de intubação e eu vejo que a maior probabilidade dele sobreviver, esse procedimento está mais bem indicado. Aí nós chegamos agora na questão do risco de infecção. Esses procedimentos, eles podem propiciar uma infecção? Nós costumamos dizer que a terapia intensiva é uma atividade, por definição, iatrogênica. O que quer dizer isso? Que tudo que nós fazemos, dado a gravidade do paciente, a gente sempre pesa o risco-benefício. Então, todas essas ações, né, a intubação, a necessidade de colocação de tubos, né, seja em veias profundas, em artérias, sondagens, elas têm risco e elas causam uma agressão ao organismo. Só que o benefício que elas podem causar é maior do que o risco. Um desses riscos é qual? Quando eu coloco, um tubo dentro da garganta, eu preciso sedar o paciente. Quando eu coloco
um tubo em uma artéria, uma veia, um dreno, eu quebro a barreira de defesa do organismo. Então ele fica suscetível a ter infecções. É um trabalho que o senhor gosta de fazer? Gosto. Gosto de fazer. Gosto de fazer. É interessante porque, assim, aparentemente é doído, né? Aparentemente é doído. Quer dizer, você vê as pessoas em situação de muita fragilidade, né? Não é aparentemente, é doído de fato. Doído mesmo. É doído de fato. Por isso que para trabalhar nesse tipo de atividade nós vamos ter uma preparação técnica, não só técnica de instrumentalização, de saber fazer um procedimento, de ter o conhecimento teórico, prático, mas de ter a capacidade de lidar com o que não dá certo, o que não é infrequente, né? Eu lembro muito de um professor, o professor Savassi, eu sempre gosto de usar essa expressão. Medicina é uma atividade muito difícil e nós temos 3 tipos de médico. Nós temos o médico que erra pouco, nós temos o médico que erra muito e nós temos o médico que só erra. Quando eu falo de erro, é um erro que não envolve imperícia, imprudência nem negligência. Esses são erros éticos. É o erro de tentar fazer o melhor e não necessariamente eu escolher a melhor opção naquele momento e não conseguir. Então nós temos que tentar ser médicos que errem pouco. Nós vamos errar todo dia. Muito bem, bacana. Vamos terminar o primeiro bloco ouvindo isso do senhor e é bom o telespectador ouvir isso porque médico não é Deus, né, doutor? Não. Médico é um ser humano, mas tenta fazer o melhor, né? Sim. Eu sou infectologista, eu quero voltar para o segundo bloco falando sobre pandemia, sobre vacina. Você não sai daí. Vamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco, vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltaremos com mais doutor Argenil José Assis de Oliveira. Já, já. De volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo o doutor Argenil José Assis de Oliveira. Ele que tem mestrado e doutorado em infectologia e medicina tropical e é médico clínico e intensivista. O senhor não é médico infectologista, é clínico, mas o senhor tem um doutorado em infectologia. Isso. E aí eu queria conversar com o senhor sobre isso. A ciência sempre, nessa questão da vacina, quer dizer, o senhor é pró-vacina, entende que a vacina é necessária, o que o senhor pensa disso? É uma discussão que até a gente tem que discutir isso, né? Obviamente, mas o que espanta é a discussão ter que acontecer se deve ou não vacinar, né? Me lembra ao início da discussão da vacina, né? No Rio de Janeiro, né? Onde, na época da febre amarela, né? Oswaldo Cruz, o Instituto Fiocruz, né? Liderando essa campanha onde os vacinadores tinham que ir com a polícia, né? Para vacinar as pessoas, né? E depois desse período inicial, nós tivemos na história, né, da medicina e brasileira um fortalecimento do sistema público de saúde, o Programa Nacional de Imunizações robusto, né? É um dos países que mais tem capacidade de vacinar. A vacina, eu me lembro quando era acadêmico, eu ainda cheguei a ver muitos casos de meningite, de coqueluche, muitas doenças que a vacinação em massa da população pediátrica tornou um evento raro, né? Eu não cheguei a ver poliomielite, nem sarampo. Tanto é que hoje a pediatria, os problemas associados às crianças, eles têm muito mais a ver hoje com obesidade do que desnutrição, que era um outro problema, e transtornos de comportamento, né? Então hoje a gente não vê problemas, né? O senhor deve ter, não sei se o senhor teve um colega, um amigo ou um conhecido que chegou a ser acometido, né, por poliomielite, né, que era uma coisa dramática. Acontecia. E sarampo, por exemplo, quer dizer, minha família quase todo mundo pegou sarampo, uma doença que praticamente foi erradicada e agora começa a voltar porque catapora, rubéola, sarampo, né, tétano, né, tétano, hoje tétano, nós temos pesquisa em tétano em um país da Ásia que é o Vietnã. Lá existem CTIs só para tétano. Então, onde mais se pesquisa hoje tétano é no Vietnã,
porque lá a população não se vacina, a gente quase não vê tétano aqui. A população mais exposta hoje a tétano é a população de meia idade ou idosa que já não se vacina mais para tétano. Não é a criança, não é quem trabalha com carteira assinada, que normalmente tem a medicina do trabalho, né? Então, a questão da vacina, ela, da mesma forma para essas outras, né, enfermidades, ela não deveria se impor de forma negativa, como vem, infelizmente, se impondo em alguns setores da comunicação, setores, né, da sociedade organizada, e uma população que enxerga em muitos membros, né, do legislativo, do executivo, pessoas que são referências na comunicação, pessoas do meio esportivo, né? Temos aí o tenista Novak Djokovic, né? O surfista Kelly Slater também, que foi um outro antivacina que vem se manifestando, e sem contar o que acontece no nosso país. Pois é, e aqui no nosso país o que eu acho interessante é o seguinte, que nós atingimos hoje, quando você coloca só a população que pode ser vacinada, porque tem a população que não pode ser vacinada, né? Aquela que pode ser vacinada, nós já estamos com 78% quase da população com as 2 doses totalmente vacinadas, quer dizer, é um número muito grande, quer dizer, a população, o brasileiro, ele gosta da vacina, ele gosta, ele procura, ele aceita a vacina. Mas nós temos, por exemplo, na área do senhor médico, nós temos, por exemplo, nós temos pediatra hoje, que ele vira e fala assim, vamos vacinar, temos que preocupar com remédio, aí tem que combater essa doença. Mas tem pediatra falando para não vacinar, para poder, espera, não vacina. Quer dizer, alguém vai ter que se responsabilizar por alguma coisa aí no futuro, né? Porque meus netos vacinaram, meus sobrinhos vacinaram, a partir de 7 anos todo mundo vacinado, todo mundo bem, graças a Deus, e começando já com a imunidade, porque tem a primeira dose. Mas tem criança que não está vacinada, doutor, porque aí assim, o próprio pediatra fala com o pai para não vacinar, é o antivacina. Complicado demais isso, né? Porque pode ser uma maneira leiga de entender, mas eu acho que o vírus, ele vai procurar quem tiver mais acessível, quer dizer, mais aberto a ele. Eu acho que ele evita um pouco, já está imunizado, é uma tendência natural, né, não? E com relação ao vírus, nós temos um problema sanitário, né? Nós estávamos discutindo aqui antes do programa iniciar a questão das variantes. A população que não se vacina, ela não coloca em risco só ela mesma, ela coloca em risco o restante da população, mesmo vacinada, porque os não vacinados vão se infectar mais e ficar adoecidos, vão ter maior carga viral, o vírus vai circular por mais tempo, gerando pressão no desenvolvimento de novas variantes, né? Que podem mudar o curso da pandemia. A pandemia não acabou ainda, né? Nós estamos internando pacientes que não tomaram a dose de reforço, pacientes não vacinados. A população pediátrica agora ela está ficando adoecida com necessidade de internação. Nós estamos tendo crianças internadas num volume, numa gravidade maior do que no início da pandemia. Isso. Então a vacinação ela é necessária, né? É importante o senhor ter colocado esse tema, porque apesar de ser óbvio, não adianta ser óbvio só para mim, para o senhor, tem que ser óbvio para todos. Eu já ouvi de um profissional da saúde sobre a vacina, ele falando o seguinte: olha quantos anos demoraram para desenvolver a vacina do sarampo, a vacina da varíola, e agora com 1 ano esse pessoal vem com a vacina aí para a Covid. Quer dizer, nós não temos que considerar também os tempos de hoje, a tecnologia, quer dizer, até a pesquisa está facilitada. O que o senhor pensa disso? É um argumento frágil. Não é? É um argumento frágil. Então, utilizar o argumento do tempo de desenvolvimento da vacina como um risco é um equívoco, né? Nós temos vários exemplos de avanço tecnológico, e esse avanço tecnológico, o que ele inclui? Uma redução do tempo, né?
né? Os televisores. É tudo mais rápido, né? Né? Nós saímos dos televisores de tubo para os televisores de tela plana, nós somos televisores planos, 4K. Então, a velocidade do conhecimento da tecnologia, ela predispõe a um avanço maior no desenvolvimento de vacinas, e não só de vacinas, de medicamentos também para tratamento. Então, é um argumento frágil, esse argumento de que esse tempo ele não trouxe segurança. O que traz segurança são os estudos, e os estudos foram feitos e continuam sendo feitos. Né? A testagem, a Anvisa recentemente aprovou o teste rápido, aprovou a possibilidade, porque nenhum teste ainda foi aprovado, quer dizer, ainda não conseguiu aprovar nenhum teste, né? O senhor acredita nesse benefício dessa testagem em massa? Do autoteste? Do autoteste ou da testagem em massa? Quanto Sim. mais indivíduos testados, melhor? Melhor, porque nós conseguimos entender do ponto de vista epidemiológico a circulação do vírus. Por exemplo, hoje, nós temos entre 200 e 200 mil casos positivos com testagem, né? E, provavelmente, nós devemos ter menos da metade, de fato, dos que estão infectados. Tal é o volume de infectados assintomáticos. Né? Nós temos observado pessoas que vão procurar atendimento por outras condições, pessoas que vão ser operadas de forma eletivamente, que fazem o teste como um teste pré-operatório, e o número de positividade de infectados sem manifestação da doença é alto. E essas pessoas, elas circulam e transmitem e perpetuam a pandemia, né? Prolongam a pandemia. Muito bem. Doutor, vou fazer um rápido intervalo, você não sai daí, a conversa continua muito interessante com o doutor Argenil José Assis de Oliveira. Estamos começando o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. Você que chegou agora vai poder acompanhar um bate-papo sensacional aqui com o doutor Argenil José Assis de Oliveira. Doutor Argenil, nós estávamos falando aí do coronavírus, né? Eu me lembrei que muita gente vira e fala assim: só tem Covid, cadê a dengue, cadê a chikungunya? Ninguém mais tem isso, não? O senhor, como médico, como é que o senhor entende isso? Quer dizer, isso sumiu mesmo ou continua tendo? É porque o que está mais importante é o Covid, só se fala nisso. A dengue, a chikungunya, febre amarela, são endemias, né? Do mesmo jeito que a histozoomose. Mas a dengue, a chikungunya e a febre amarela, elas são endemias que têm momentos de epidemia, que são sazonais e que têm a ver com o ciclo, né? Certo. O ciclo da chuva, da estiagem, do verão, né? Da primavera, e é o que nos preocupa agora, né? Somado ao coronavírus, que a pandemia ainda não acabou, nós temos que sempre frisar isso. Os sintomas, alguns deles se confundem, né? Então, uma atenção redobrada agora nesse período de chuvas com relação às medidas sanitárias, né? Água parada, piscina, caixa d'água, pneu, né? Vasilhame encostado, com água parada. Isso é um... E a pessoa, às vezes, assim, deixa de colaborar com uma bobagem, né? Um pratinho de planta, por exemplo, que fica com a água retida ali, né? Achando que aquilo não tem problema, né? Quer dizer, qualquer coisa serve para o danado mosquito chegar e... A prevenção, ela é sempre o melhor caminho, né? Para evitar problemas. E nós temos que frisar isso porque nós não sabemos ainda, nós prevemos que devemos começar a ter uma redução de casos agora, né? Talvez tenhamos chegado ao pico dessa nova onda, nós só vamos saber quando os casos começarem a cair de fato, que o pico chegou. A previsão seria agora, mas nós temos que ficar atento para não termos uma pressão além da que nós já temos no sistema de saúde. Por conta aí Os recursos, eles são limitados, o dinheiro é finito, né? Não há leitos para um determinado número de pessoas que possam ficar doentes, né?
E aí não temos o que fazer mesmo. Os cuidados, a máscara, o distanciamento ainda são recomendados, né? Sim, a higiene das mãos, né? O distanciamento, o uso da máscara, porque isso não evita, aí falando de novo da pressão do sistema de saúde, né? Principalmente em 2020, né? E metade de 2021. As medidas de restrição, de isolamento, de máscara, elas tiveram impacto nas infecções pediátricas. Nós quase não vimos casos e na população adulta também, né? Casos de gripe. Há uma diminuição dos casos, inclusive, de conjuntivite, porque, eu não sei se o senhor sabe, em condições normais, em média, nós passamos as mãos no rosto 2.000 vezes por dia. É mesmo? 2.000 vezes? 2.000 vezes. Que loucura, seja para passar a mão na boca, no nariz, nos olhos, né? Sem perceber. Então, o uso da máscara inibiu em muito, né? Com certeza. Isso, em consequência, a lavagem das mãos também teve um efeito na diminuição da conjuntivite, né? Por exemplo, só para citar aqui os técnicos, por exemplo, se nós não temos né, os que cercam aqui a equipe, se nós não temos uma cultura de lavagem de mãos, não só os técnicos da comunicação, que toda hora tem que fazer um ajuste aqui e ali, os técnicos de TI, por exemplo, se eles trabalham numa empresa, tem 50 computadores e o técnico está doente, se ele passa a mão no olho e tem conjuntivite, ou no nariz e passando aquilo pro teclado, e vai no teclado aqui, vai no teclado ali. Coisa interessante, né? A etiqueta. Né? O senhor falou aí desses cuidados, eu fico imaginando aqui, assim, lembrando, né, dos japoneses, com todo o cuidado que eles têm com essa higiene das mãos, os chineses com a máscara, né, porque assim, antes da pandemia, e eu tive a oportunidade de viajar algumas vezes para fora do país, assim, onde você encontra um chinês, ele já usava máscara há muito tempo, quer dizer, chinês, isso aqui é um acessório que faz parte da indumentária dele, né? Aqui no Brasil, eu tenho percebido algumas cidades aí, quando fala, está liberado o uso da máscara, ainda assim só vai encontrar muitas pessoas de máscara na rua. Parece que para algumas pessoas isso aqui chegou para ficar, né? Sim. Pelo menos nesse contato mais próximo com as pessoas. Sim, e nós temos que rever algumas práticas que eram toleradas. Alguém que antes da pandemia do Covid tivesse um resfriado, uma gripe, ele não se ausentava do trabalho. Ele continua indo trabalhar. Sala fechada, ar-condicionado ligado, ele trabalhando, espirrando ali à vontade. E a empresa tinha uma interpretação equivocada. É muito melhor que esse funcionário não venha e não contamine e adoeça os demais do que o prejuízo dele ficar afastado. Com certeza. Porque, inclusive, a produtividade, ele pode até ir, mas ele não trabalha da mesma forma. E até porque hoje a pandemia também trouxe nos mostrou, né, que é possível, em algumas atividades, você desenvolver o trabalho home office. Então, assim, alguns casos, numa gripe dessa, por exemplo, às vezes a pessoa vai poder fazer o serviço dele em casa, quietinho lá no computador, sem estar passando gripe para os outros, né? E eu fico imaginando agora nos restaurantes, por exemplo, o pessoal servindo comida, né? Você vai naquele autosserviço, por exemplo, todo mundo sem máscara, conversando com o outro lá. Cadê o feijão, né? Aquilo, ó, feijão já jogou saliva para todo lado. E eu acho que essa é uma questão, por exemplo, que vai ficar difícil da gente aceitar, mesmo sem pandemia. Quer dizer, quem está servindo a comida tem que estar com a máscara, não pode estar cuspindo em cima dos pratos, né? É uma mudança cultural, né? Você falando dos asiáticos, né? Quantas vezes muitos de nós viu vários japoneses na televisão, nos metrôs, né? Nas grandes concentrações com máscara e ficava se perguntando, né? Por que está com máscara, né? Então é uma questão de civilidade mesmo e de preocupação comunitária, né? Preocupação com o próximo, né? Muito bem, eu sou com 22 anos de medicina, o senhor já pegou alguns surtos aí de gripe da população, né? A influenza, essa praticamente tá fora daqui, né? Mas não teve aviária, esse tipo de gripe, o senhor chegou a trabalhar com
sim, ex-paciente? sim. Eu, quando era residente de clínica médica, participei da organização, inclusive, de um setor em Belo Horizonte que ficou preparado para receber esse paciente em potencial, que foi o da gripe aviária. O antigo Hospital João 24, hoje Risoleta Neves, o CTI do hospital abriu com essa perspectiva. Lá tinham unidades que são as mais adequadas para receber essas infecções virais, que são quartos com isolamento, né, e uma ventilação com pressão negativa. Então, fluxo laminar com pressão negativa. E esse hospital tinha essa estrutura e com isso abriu o CTI de lá e depois a faculdade incorporou o Hospital Risoleta Neves dentro como um hospital escola. E ele ganhou corpo e vem cada vez ganhando mais corpo. E lá eu também tive, né, nesse mesmo hospital, a oportunidade de cuidar de pacientes em 2009, quando nós tivemos o H1N1, a chamada gripe suína. Muito bem. Ela não teve as características que nós tivemos aqui, porque o vírus era muito mais agressivo. E quanto maior virulento o vírus, maior é a mortalidade. Então a circulação dele, ela acaba sendo autolimitada em função do alto risco de morte. Que ele causou. Muito bem, doutor. Infelizmente, nosso tempo é curto, está acabando. Nós temos que encerrar o programa. O senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. O senhor vai se dirigir para essa câmera aqui, deixar aí o seu recado para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal TV, para os internautas. Primeiro, dizer que mês que vem completa 1 ano que eu vim para residir em Caratinga. Na verdade, estou residindo em Piedade de Caratinga. E estou muito feliz na cidade, achei uma cidade muito aprazível, receptiva. Depois de 30 anos de vivência em grande centro urbano, assim como o movimento mundial de interiorização, né, eu vim com a família para o interior. E que o hospital, né, Casu Irmã Denise, se destacou nesse período com relação ao cuidado da pandemia e estende agora a assistência a outras patologias. Então, o hospital ganhou corpo para atendimento de doentes com patologias neurocirúrgicas, neurológicas, cardiovasculares, além de continuar atendendo a população vítima do Covid. Isso é um destaque para o Casu, para a UNEC e, em consequência, para a FUNEC e a cidade de Caratinga. Com certeza. Então, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Vamos caminhando aí para o final de mais um Começo de Conversa. É você que nos acompanha. Obrigado pela audiência. Até o próximo programa, se Deus quiser.